Olá, Shalom, tudo bem? Que as bênçãos do Eterno sejam sobre ti. Hoje vamos falar sobre um assunto, como todos os outros, importantes, mas o de hoje é bem polêmico, né? Hoje vamos falar sobre a suposta profecia da traição de Judas em relação a Yeshua, conhecido como Jesus, né? Segundo muitos, era a profecia que Judas traísse Yeshua. E agora? Né? Será que era profecia mesmo? Que Judas trairia Yeshua? Ora, que Judas traiu Yeshua, isso é fato. Né? Isso é fato. Eu não tenho dúvidas de que alguém o traiu. Né? Para ele ser entregue e morto, alguém teve que o traí-lo, né? Por causa do grande movimento que ele estava fazendo. Agora a questão toda é: o Novo Testamento está correto ao afirmar que era uma profecia a traição de Judas em relação a Yeshua? Bom, como vocês sabem, eu estou numa série, uma dupla série. Então eu estou gravando uma dupla série. Primeiro, estou gravando falando das profecias, supostas profecias messiânicas em relação a Yeshua, né? Que ele tenha cumprido essas profecias. Então hoje eu vou provar que mais uma profecia que dizem que ele cumpriu é uma farsa. Ele não cumpriu essa profecia porque não é profecia. Ok? E também estou fazendo uma outra série que é dupla, que se chama As Falsas Profecias no Novo Testamento, né? Utilizando ali já essa barganha de estar fazendo de um lado para o outro, né? Ou seja, uma série, duas séries em uma só gravação, né? Bom, eu já volto, vamos aí para a vinheta e eu já retorno, ok? Vamos lá. Bom, retornando aqui, vamos então nos aprofundar no assunto, mas antes quero pedir a você que deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha no vídeo, ative as notificações clicando no sininho. Logo aí abaixo, onde está assistindo, você pode ativar o sininho, ok? Para ter as notificações. Toda vez que eu lançar um vídeo, você vai receber aqui em primeira mão. Outra coisa, quero pedir a você que se inscreva no meu canal no YouTube. E se você está assistindo pelo meu canal no Facebook, chamado de página, você pode então curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, ok? Bom, você concordando ou não concordando, é bom você compartilhar. Quem sabe alguém possa contestar aquilo que eu estou ensinando aqui, não é verdade? Alguém pode trazer um ensinamento e dizer assim: não, esse cara está errado, esse homem está errado, é assim, a verdade é assim. Bom, eu estou apenas apresentando aquilo que eu julgo ser a verdade, ok? Eu julgo ser a verdade. Então, pode ser que não seja, pode ser. Então eu sou humilde ao ponto de reconhecer isso. Mas, como diz Yeshua, conhecereis a verdade vos libertará. Yeshua vai dizer que a palavra do Eterno é verdade, quando ele diz: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E o salmista Davi vai dizer que a Torá é a palavra do Eterno. Ora, chego à conclusão de que o que nos liberta é a Torá do Eterno. Baruch Hashem por isso, na verdade. Bom, então, shalom a todos que estão aqui. Que o Eterno abençoe vocês. Shalom a você que também que está me ouvindo agora. Vamos iniciar o estudo. Eu tenho aqui uma página do Word aberta, que foi o texto que escrevi. Eu vou ler um texto em questão, lembrando a você que esse estudo em texto você vai encontrar no nosso site. Atualmente nós temos dois sites: famíliaisraelita.com.br, que é o antigo movimento que estávamos levantando, né? E agora o novo site, que é remanescente.org, remanescente, sem ser remanescentes no plural, remanescente.org. Lá você vai encontrar este estudo sobre a suposta traição de Judas.
né? A suposta profecia concernente à traição de Judas. Você vai encontrar esse estudo em texto, ok? E aqui eu estou gravando esse estudo em vídeo, áudio visual, para que você possa acompanhar comigo o estudo de hoje. Vou avisando que o estudo não é curto, o estudo de hoje será longo. Então quero te pedir que você não desista, continue até o fim, assista, conclua o estudo, para que você não tenha uma interpretação pela metade, um entendimento pela metade daquilo que eu quero transmitir a você hoje. Ok? Estamos entendidos nisto? Bom, também quero já de antemão dizer a você que eu não espero que você concorde comigo 100% no que eu vou dizer a você. Mas, se você discorda de mim, então peço que entre em contato comigo e diga o porquê está discordando, porque aí nós entraremos numa grande conversa, uma bela conversa, para poder nos entendermos, ok? Bom, o texto em questão de hoje está no livro de Atos, capítulo 1, versos 16 ao 17. Eu vou ler agora, está aparecendo na tela aí agora para você, o versículo para que você possa acompanhar comigo. Vamos lá. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, né? O Tanar, né? As escrituras, está se referindo ao Tanar. Eu vou ler de novo. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Ruach do Santo, ou seja, o Espírito do Santo, ou chamado de Espírito Santo, sem o Ra, né? Sem o Do, aí fica Espírito Santo, predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Yeshua. Bom, aqui no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 16 ao 17, aqui vai falar que foi uma profecia feita pelo salmista Davi, profeta Davi, teria profetizado aí a traição de Judas em relação a Yeshua. Ok? Bom, isso é o que o texto de Atos está mostrando para nós. Agora a grande pergunta é verdade isso? Eu tenho que acreditar só porque o livro de Atos está mostrando isto? Eu tenho que acreditar nisto? Sim ou não? Bom, primeiro quero falar um pouco sobre o livro de Atos. Muitos dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Tiago. A questão é que realmente os dois participaram da escrita desses relatos, né? Porque o livro é Atos dos Apóstolos. Então, o livro não foi escrito. Eu não acredito que o livro foi escrito por uma só pessoa. Acredito que Lucas e Paulo teve participação nesses relatos, esse diário dos apóstolos, né? Por isso que o livro se chama Atos dos Apóstolos, porque vai contar as ações das pessoas que foram, eu ia falar Shalia, né? Das pessoas que foram convocadas para se tornarem mensageiros ou emissários, como muitos dizem. Eu prefiro usar a palavra mensageiros, né? Então, Paulo, eu acredito que ele junto com Lucas, né? Desculpa, não junto com Lucas. Acredito que Lucas escreveu num período, Paulo escreveu em outro período. Depois houve essa formação, essa junção, essa união desse livro, né? Desses relatos, e se criou então o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, nós sabemos que o livro de Atos foi escrito provavelmente 70 anos após o nascimento de Yeshua. Provavelmente 70 anos após. Ora, 70 anos após o nascimento de Yeshua é tanto tempo, é tantos anos que você não tem como descrever com tanta precisão, né? Bom, mas alguns vão dizer que não há necessidade de tamanha precisão, já que o livro de Atos foi inspirado pelo Espírito Santo. Muitos dizem isso. Olha, o livro de Atos é uma inspiração do Espírito Santo. Eu discordo. O livro de Atos não é uma inspiração do Espírito Santo, mas é um livro de relatos de homens. Homens escreveram o livro de Atos para relatar as ações dos apóstolos. Ora, se eu começar a relatar agora acontecimentos de homens ungidos pelo Eterno, não significa que eu estou sendo inspirado pelo Eterno para relatar aquilo, ok? Significa apenas que eu estou fazendo um diário, ok? Estou falando muito ok, igual meu filho, ok? Bom, eu li com você aí o livro de Atos, capítulo 1, verso 16. Falei um pouco sobre a história do livro de Atos, né? Vamos então o que é a compreensão. Eu vou ler um pouco aqui do que eu escrevi e depois nós chegamos a mais uma conclusão. Vamos lá. O salmo acima é usado para dizer que tal profecia se refere a Yeshua. Bom, vamos lá. Se lembra que eu li no livro de Atos falando sobre
o salmista Davi, que texto é este? O texto em questão é Salmos, escute bem, Salmos capítulo 41, versos 9. Eu vou ler para você aqui e veja bem o que é dito, o que o salmista Davi vai dizer. Está aparecendo na tela aí agora para você o texto. Vamos lá. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só o que o salmista Davi está dizendo. Vou repetir, preste atenção. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim, né? Levantou contra mim o seu calcanhar. Bom, você sabe que esse texto aqui é utilizado para afirmar que se trata de Judas, né? Na realidade, quem está falando é Yeshua, né? Supostamente é tido como profecia esse texto. E no caso do entendimento cristão, Yeshua estaria dizendo isso. Ou seja, quando Davi está proferindo isso, ele está fazendo uma profecia em relação ao que Yeshua diria. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Uau! Né? Então o texto aqui é utilizado para afirmar que se trata de uma profecia. Ora, e não é... Sim, é um pouco convincente. A Moshe está dizendo aqui, né, que é um pouco convincente. Sim, é um pouco convincente. Quando você tira um versículo do capítulo, tira do contexto, e aí o que acontece? Vai virar pretexto para outras coisas. A questão é, o que diz o capítulo? Eu vou ler com você o capítulo, ok? Está aparecendo para você também o capítulo completo, que eu vou ler agora para vocês. Vamos lá. Desde o comecinho, desde o versículo 1, vamos lá. Feliz é aquele que considera o pobre. O Eterno o livrará no dia do mal. O Eterno o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, tu. O Eterno não entregarás à vontade dos teus inimigos. O Eterno o sustentará no leito da enfermidade. Tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Disse eu da minha parte, o Eterno, compadece-te de mim. Sara, Eterno, compadece-te de mim. Sara, minha alma, minha nefesh. Errei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? E perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz falsidades. No seu coração amontou a maldade. E quando ele sai, é disso que fala. Todos os que me odeiam cochicham entre si, contra mim e contra mim. Contra mim planejam a maldade, dizendo, alguma coisa ruim se lhe apega. E agora que está deitado, não te levantará mais. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Eterno, compadece-te de mim e leva-me para que eu lhe retribua. Por isso conheço que te deleitas em mim, por não vencer de mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Baruch atah Adonai, bendito seja o Eterno, Elohim de Israel, de eternidade e eternidade, assim seja, assim seja. Salmos 41, Terrilim 41, do versículo 1 ao versículo 13. Acabei de ler com você agora, lendo todo o capítulo, mas nós amamos ler as Sagradas Escrituras e tenho certeza que você é uma amante de ler as Sagradas Escrituras. Acabamos de ler todo o capítulo do livro de Salmos, capítulo 41. Bom, eu tenho algumas colocações, algumas observações para fazer desse versículo, desse capítulo. E é isso que vamos fazer agora. Eu vou ler o texto aqui e diz assim: o salmo acima é usado para dizer que tal profecia se refere a Yeshua sobre a traição de Judas. O texto em negrito é utilizado para fazer a afirmação. Vamos analisar agora os versos do Novo Testamento e afirmar
que afirma ser uma profecia à traição de Judas e a anexação dessa passagem de Salmos 41, do versos 1 ao versos 13. Bom, como falei, eles utilizam essa passagem, Salmos 41, versículo 9, para referir-se a Judas. Então eles dizem o seguinte, que no momento em que Judas estava ali com Yeshua, comendo do pão junto com Yeshua, né, eles estavam ali comendo, fazendo a última ceia de noite, né, e Judas então sai para trair. Então eles associam essa situação com esse texto, para alegar que Yeshua estava cumprindo-se uma profecia com Yeshua. Veja, está se cumprindo a profecia. Ele está sendo traído, assim como diz o profeta Davi. Mas tem algumas colocações para fazer. O texto que eu li agora, acima com você, vai falar o seguinte. Vai falar, né, vai citar algumas passagens interessantes. Primeiro eu quero voltar aqui a passagem para dizer o seguinte, olha só. Veja bem o que diz alguns versículos acima. Vai dizer o seguinte. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Observe bem. E haverá algumas falas dizendo que ele está no leito de morte. Eu gostaria que você segurasse essas coisas que eu acabei de falar, né? E esse capítulo que eu acabei de citar aqui, segura aí, não desmarque. Eu quero também ler, aproveitar esse momento, e ler com você outros versículos. Por exemplo, o livro de João, capítulo 6, versículo 71. Livro de João, capítulo 6, versículo 71. Leia comigo agora. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de trair, sendo um dos 12. Note que esse comentário é do copista e não é uma fala de Yeshua. Ora, o que você está lendo ali é um comentário de quem está escrevendo o livro de João. E ele vai dizer que esse é Judas, né, filho de Simão Iscariotes, aquele que haveria de trair. Ou seja, dando a intenção de uma profecia. Eu não preciso mostrar mais nada do Novo Testamento para que você possa entender que o Novo Testamento ensina que a traição de Judas foi uma profecia cumprida. Eu não preciso mostrar mais nada. Agora chegou a hora de eu mostrar a vocês que não era uma profecia. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Leia atentamente e verás que o salmista narra na primeira pessoa. E isto é importante porque em todo o texto ele atesta sua particularidade. Veja, ele vai dizer, compadece-te de mim, Sara minha nefesh, Salmos 41, do versículo 1 ao 13. Compadece-te de mim, Sara minha nefesh. Veja outra passagem. Errei contra ti, mais uma. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim. Contra mim planeja maldade, dizendo, alguma coisa ruim se lhe apega, e agora que está deitado. Né? Ou seja, agora que ele está deitado, é bom que alguma coisa se apegue a ele. É isso que o texto está dizendo. Agora vamos lá. Alguns estudiosos dizem que o versículo 9 do capítulo 41 é uma profecia. Porém, nós não podemos ler o texto e isolar o restante do capítulo. Nós não podemos fazer isto. Eu não posso fazer isto. Você não pode fazer isto. Se o versículo 9 é uma profecia, todo o capítulo faz parte de um todo. Ora, leia Daniel capítulo 7, tente retirar o leão, isolar a passagem do leão e dizer que o leão simboliza Satanás. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Ou tire o leão, dizendo que o leão simboliza Yeshua, né? O símbolo da tribo de Judá. Não vai dar certo. Ali, no texto de Daniel, capítulo 7, leão significa Babilônia. Não tem como você tirar do contexto. É uma profecia. Aqui é a mesma coisa.
Eu não posso descartar todos os outros versículos e utilizar só o versículo 9 para dizer que está falando de Judas. Que é isto? Não podemos fazer isso. Cadê a sinceridade espiritual? A pessoa que faz isso é um safado intelectualmente. Isso não pode fazer. Estou falando safado no bom sentido, tá? Não estou humilhando as pessoas que fazem isso. Mas utilizar esse texto fora do contexto é algo terrível. Não pode se fazer assim. E você acha que os homens sagrados, os discípulos que seguiam Yeshua, fizeram uma coisa dessa? Lógico que não. Nenhum fiel seguidor de Yeshua fez isto. Você acha que Shaul, chamado de Paulo, fez uma coisa dessa? Com certeza não. Com certeza não. Agora, quem fez? Eu não sei. Eu só sei que está errado. E é estudando hoje as Sagradas Escrituras que a gente veremos que está errado. Ok? É por isso que eu digo para você, o estudo de hoje será grande. Então eu peço a você que não desligue por nada. Algumas pessoas vão sentir vontade de parar de assistir. Não pare, continue. Ok? Vamos lá. Eu li com você uma parte do capítulo 41. Uma das coisas que aprendi é que jamais podemos retirar um versículo e isolá-lo do resto do capítulo, porque se assim for feito, criará margem para falsa interpretação. Eu observei algumas incoerências no capítulo 41, e é isso que eu vou analisar com você agora, né? Vamos lá. Salmos 41, versículo 4. Salmos 41, versículo 4. Gostaria que você lesse comigo agora. Quem está aqui, por favor, abra em Salmos 41, versículo 4. Vamos lá. Olha o que diz. Disse eu da minha parte: Eterno, compadece-te de mim, sara minha alma, errei contra ti. Pare por aí, né? Pare nesse texto, Salmos 41, versículo 4. Vamos lá. Observe que no versículo 9 do Salmos 41, também é dito na primeira pessoa. Aquele que come comigo, né? Que come do meu pão, meu melhor amigo, amigo íntimo, ele vai me trair. Tudo é falo na primeira pessoa. Ora, como que eu posso descartar que o versículo 4 também faz parte do versículo 9? Está tudo no mesmo contexto, já que no versículo 4 também o autor fala na primeira pessoa. Olha o que ele diz. E disse eu da minha parte: compadece-te de mim, sara minha alma, errei contra ti. Salmos 41, versos 4. Ora, se Salmos 41, versos 9 é a fala de Yeshua para o seu traidor, né, para o traidor dele, se Salmos 41, versículo 9 é a fala de Yeshua, é lógico que o versículo 41, versículo 4 também deve ser a fala de Yeshua. Ora, porque do contrário, onde vamos parar com a interpretação bíblica? Cada um pega um texto, pincela dali, pincela daqui e faz do que quiser? É lógico que não. É lógico que não. Isso não pode acontecer. E nós, remanescentes, não podemos engolir o erro. Ah, mas Eliarro, está escrito no Novo Testamento, Eliarro. E daí? Mas não é verdade? Vamos ler aqui, vamos lá. Eu vou ler, vou jogar para você na tela. De novo. Disse eu da minha parte: Eterno, compadece-te de mim, sara minha alma, errei contra ti. Preste atenção. Preste atenção. Você notou alguma coisa aí? Não? Olha o que o autor da mesma fala do versículo 9, que vai falar do traidor dele, que era amigo íntimo, observe que o mesmo autor vai dizer: compadece-te de mim, sara minha alma. Ora, Yeshua tinha uma alma doente para ser sarada? Responde para mim, você, responde para mim. Yeshua tinha uma alma doente para ser sarada? Você responde para mim. Outra coisa, olha o texto vai dizer: errei contra ti. Em algumas versões dizem pequei contra ti. Então Yeshua pecou contra o Eterno. Foi isso? Aí algumas pessoas dizem assim: não, Eliarro, ali é Davi falando. Mas no versículo 9 é como se fosse Yeshua falando. Peraí, aí eu não entendo nada.
Bom, para aqueles que acreditam que o 9, só o 9 fala sobre Yeshua, né? Ele falando do traidor dele, Yeshua falando do traidor dele, então segura aí que eu vou desmascarar esse texto, essa interpretação, não o texto, a interpretação, longe de mim desmascarar algum texto, mas essa falsa interpretação. Dizem que o versículo 9 é a fala de Yeshua, profeticamente é a fala de Yeshua. Meu melhor amigo me traiu. Meu melhor amigo me traiu. Bom, você viu que o versículo 41, capítulo 41, versos 4 de Salmos, não se trata de Yeshua. Ele pecou contra o Eterno? Tinha uma alma doente? E agora? Você que responde para mim. Observação. Se o versículo 9, que foi referido à fala de Yeshua, na suposta profecia, isso significa que a mesma fala do mesmo capítulo também é do sujeito da primeira pessoa da oração. No versículo 9 diz: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Observe em negrito, né? No texto que você vai ler aí, em negrito, as falas da primeira pessoa. Não podemos descartar que Salmos 41, versos 4, acima citado, também deveria ser a fala de Yeshua, já que supostamente, como atesta o livro de Atos, capítulo 1, que Salmos 41, 9 é a fala de Yeshua. Mas seria isso de fato? O que você acha? O que você acha? O versículo 9 diz que alguém o trairia. E agora? Né? Alguém o trairia. Interessante esse texto. Salmos 41, versos 4, eu repito aqui novamente, diz assim: disse eu da minha parte, compadece-te de mim, Sara, minha alma, errei contra ti. Eu vou continuar. Salmos 41, versículo 8, um versículo antes do versículo 9. O versículo usado para dizer que é uma profecia. Esse versículo é o mais usado para falar da profecia. Vamos lá. Né? O versículo 9 é o mais usado. Eu vou ler o versículo 8, que é o anterior. Diz assim. Salmos 41, versos 8. Alguma coisa ruim se lhe apega, e agora que está deitado, não se levantará mais. Agora, observação. Quando foi que Yeshua esteve deitado? Quando foi que Yeshua esteve na cama, enfermo, e alguém foi visitar ele dizendo essas coisas para ele? Na história nós não vemos. Se ele ficou doente de cama, quando criança, gripado, não está escrito isso. Não, a gente não vê isso. Então eu não posso dizer que isso se aplica a Yeshua. Volto a repetir. Tem gente que vai dizer assim, mas Eliarro, aí esse é o versículo 8. Estamos nos referindo ao versículo 9. Aí eu digo, criatura, nós não podemos pegar um capítulo todo e retirar apenas um versículo e dizer que faz parte de uma profecia. Não podemos fazer isto. Aonde chegaremos com isso? Não é isso? Onde podemos chegar com isso? Não é isso, Matitiarro? Onde podemos chegar com isso? Em canto algum. Não podemos chegar em canto algum se continuarmos dessa forma. Que forma? Isolando os textos. Fazendo má interpretações. Porque aí você pode criar qualquer teoria. Posso criar qualquer teoria. Qualquer crença, qualquer doutrina. Se eu pegar um capítulo e isolar. Foi isso que os adventistas do sétimo dia fizeram com Ezequiel, o livro de Ezequiel. Né? Com todo o respeito que eu tenho aos adventistas do sétimo dia, não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, mas eles pegam lá o versículo de Ezequiel falando sobre o milênio, né? Que a terra ficará desolada, tal, mas ali está falando da terra de Israel, não está falando do mundo. A mesma coisa, o copista do livro aqui, de Novo Testamento, do livro de Atos, atestou que ali se tratava de Judas e era uma profecia sobre Judas. Ali onde? Salmos 41, versículo 9. Salmos 41, versículo 9. Né? Na realidade, o homem, se continuar dessa forma, ele vai interpretar a Bíblia de todas as maneiras que ele quiser. Sim. Feito aí a humanidade. Sim, verdade. E não pode, né? E não pode. Vamos lá.
Agora a questão é, não, o versículo 9 realmente fala sobre Yeshua. É Yeshua falando do seu traidor. Tá bom, você que acredita nisso? Vamos então analisar agora o versículo 9. Não é isso que nós vamos fazer? Vamos analisar. Versículo 9, vamos lá. Diz assim: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Você percebeu aí alguma coisa estranha nesse texto? Com relação à vida de Yeshua? Percebeu? E você de casa, percebeu? Não, não percebeu? Vamos ler de novo? Vamos lá. 41 versos 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Yeshua não dava comida para os seus discípulos da casa dele. Não, não é isto. Não é isto. Vamos lá. Também não. Bom, tem a ver, mas vamos lá. Olha o que o texto diz. Amigo íntimo. Eu faço para vocês a seguinte pergunta. Era Judas amigo íntimo de Yeshua? Ora, quando Judas chega para Yeshua, o que ele diz? A árvore se conhece pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Yeshua já sabia disso. Agora, quem eram os amigos íntimos de Yeshua? Pedro, Tiago e quem? E João. Esses eram os amigos íntimos. E quem era o discípulo amado? Que sempre estava do lado dele? João. Né? Tiago era irmão dele. Né? Mas sempre você, no meio de irmãos, você tem um que é mais apegado. Né? E as pessoas dizem que o discípulo amado era quem? Era João. Onde diz nas Sagradas Escrituras que Judas era o melhor amigo íntimo de Yeshua? Onde está dizendo isso? Em que lugar? É lógico. Amigo? Poderia até ser, né? Boa ideia. Agora, íntimo, aí já é outra coisa. Judas nunca foi amigo íntimo de Yeshua. Tá? Não estou colocando Judas como alguém ruim na história. Mas ele nunca foi amigo íntimo de Yeshua. E o texto vai dizer: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava. Será que Yeshua confiava tanto em Judas? Quando ele mesmo diz, pelo fruto se conhece a árvore. Né? Pelo fruto se conhece a árvore. É lógico que ele não confiava em Judas. É lógico. Então, você observa que o texto não está falando, não é uma profecia, não está falando de Judas. E nem tampouco é a fala de Yeshua. Ai, meu amigo em quem eu tanto confiava vai me trair. Isso não se trata de uma profecia. Queridos amigos ouvintes, isso não se trata de uma profecia. O escritor, ou o copista, ou quem manipulou o livro de Atos, fez uma coisa totalmente sem conhecimento. Não tinha um pingo de noção do Tanar. Quem fez isso nunca estudou o Tanar. Foi lá, pegou, olhou, deu uma olhadinha e falou, não, essa aqui encaixa. Vai que cola, vai que dá. E deu, sabia? Colou. Tem muita gente se perdendo por falta de estudar as Sagradas Escrituras. Tem gente que leu isso aí várias vezes, nunca percebeu. Olha, mas... Peraí. Mas tem gente que vai insistir. Tem gente que vai ouvir essa palestra aqui hoje e vai sair dessa palestra dizendo, não, eu acredito, porque está escrito no Novo Testamento. Eu acredito. Deixa. Não. Essa doutrina foi inculcada na mente deles. Sim. Séculos atrás. O que foi inculcado na cabeça do povo? Que se o Novo Testamento disser, é a pura verdade. E o velho é o velho. O Velho Testamento é o velho, não presta mais. O novo é que é o restaurado. Né? O novo é o restaurado. Mas vamos continuar no versículo 9. Vamos continuar no versículo 9 para poder chegar à verdadeira compreensão desse texto. Bom, já sabemos que Judas não era amigo íntimo de Yeshua. Sabemos que os amigos íntimos de Yeshua eram Pedro, Tiago e João. Esses eram os amigos íntimos dele. Também sabemos que Yeshua não confiava em Judas. Não tinha confiança sobre ele. O texto vai continuar e diz assim, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O texto fica até fora de conexão, né? Comer do pão de Yeshua fica até fora de conexão. Mas tudo bem.
até por essa passagem passaria, né? Mas amigo íntimo e confiar demais, ora, não, nós não vemos isso em relação a Yeshua a Judas, confiando nele. Não vemos. E outra coisa, o texto do versículo 9 mostra alguém que foi surpreendido com a traição. Se você analisar, eu gostaria que você de casa lesse cuidadosamente o versículo 9 do capítulo 41 de Salmos. Ele fala de forma de surpresa. Isso mesmo, até meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, me traiu. Ele está surpreso pela traição. Ele está surpreso pela traição. Agora olha para o texto em que Yeshua olha para Judas e diz assim: o que tu tem de fazer, faça logo. Ali, nesse texto, Yeshua já sabia da traição. Na verdade, ali, quando ele fala até o meu amigo íntimo, quer dizer que não só o amigo íntimo dele, ele não esperava, né? Houve um monte de traidor. Traíram. Isso, houve várias pessoas que traíram Pessoas e até o amigo íntimo traiu, né? Agora, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. O texto ali dá a entender, quando Davi cita o texto, dá a entender que alguém, que a pessoa, o narrador da primeira pessoa daquele texto, está surpreso com a traição. Olha, por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte, olha, ele deixa eu ver aqui, usa a palavra calcanhar, né? Deixa eu ver o versículo 9. Aqui, ó. Até meu próprio amigo íntimo, que eu tanto confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, ele estava surpreso com a traição. Ele não sabia. Olha, que isso, até meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, me traiu. Observe que ele estava surpreso com a traição. Note bem isto. Só que Yeshua não estava surpreso com a traição. Ou estava? Não, ele sabia disso. Quando Judas saiu, fingindo que ia fazer alguma coisa, Yeshua disse para os seus discípulos, ó, um aqui vai me trair. Um aqui vai me trair. Mas observe bem que, fique bem claro isso, que esse texto não se aplica, essa profecia não se aplica a Yeshua. Não tem como. Porque aqui ele está surpreso. Outra coisa, nesse texto, quem trai é o amigo íntimo. Nesse texto, quem trai é aquele que ele mais confiava. Nesse texto há outras pessoas traindo ele também. Nesse texto é quem mais ele confiava traía. E outra coisa, preste bem atenção que eu vou dizer a vocês. Quando Yeshua disse que alguém ia trair ele já sabia da traição. Então não era surpresa. Era surpresa ou não? O que vocês acham? Veja só. Se você faz meu aniversário, faz de conta, eu nunca comemorei aniversário. Nunca fiz um aniversário. Que eu me lembre, não. Né? Eu não, nunca fiz. Imagine se você faz um bolo de aniversário. E conta pra mim. Você disse pra mim que vai ser uma surpresa. E que vai ser às 10 da noite. Aí eu chego, tá as luzes tudo apagadas. E aquele converseiro, aquele aquele sussurro, né? Sussurros. Sussurros. De um monte de gente. E aí o que acontece? Será uma surpresa pra mim? O que vocês acham? Não vai ser surpresa. Alguém disse que ia fazer uma festa surpresa pra você. E eu já sei o que vai acontecer. Ora, Yeshua já sabia o que Judas ia fazer. Não era surpresa para ele. O texto não pode se aplicar. Aí, para poder consertar a coisa feia que os copistas fizeram, colocaram a palavra de Yeshua como se fosse, né, aquele que deveria se perder, aquele que foi usado por Hassatan, etc, etc. Ora, se Yeshua mandou ele fazer logo depressa, quem é que pediu para ser traído? Quem é que organizou também? Yeshua, o próprio Yeshua. Ele estava junto com a traição, né? Não que Yeshua se auto-traiu, mas que ele falou para Judas, olha, o que tu tem de fazer, faça logo. Bom, mas isso aí é um assunto para outra hora. Outra hora. É um detalhe à parte, né? Vamos continuar aqui. Agora a grande pergunta é, se o texto de Salmos, capítulo 1, versos 9, não fala
de Judas e de Yeshua, fala de quem? Não, eu tô falando assim, de Davi, né? Verdade. Mas quem seria o traidor? Filho dele? Não. Vamos ver. De quem o texto de Salmos 41, versos 9 está falando? Tá falando do amigo íntimo de Davi. Sim, do amigo íntimo de Davi, com certeza. E o texto é Davi falando da primeira pessoa. Agora, eu quero... Não, o que eu vou falar aqui, vou deixar pro final, fica melhor, né? Eu vou fazer uma análise no sentido profético do texto de Salmos 41, versos 9. Mas por enquanto, vamos responder a pergunta: quem é a pessoa de Salmos 41, versos 9? De quem Davi estava falando? Aitofel era o amigo íntimo de Davi. Ele comia da mesa com o rei. Aitofel era avô de Betseba, pai de Aliã. Aitofel era amigo íntimo de Davi. Davi confiava demais em Aitofel. Ele não era apenas um conselheiro do rei. Ele era avô da mulher que ele mais amava, Betseba. Davi tinha uma grande consideração por Aitofel. Se você não leu a história de Davi, te aconselho a ler sobre Aitofel. Amigo tão íntimo que era conselheiro mais confiável do rei. Ele traiu Davi ao aconselhar Absalão que tivesse relações sexuais com suas concubinas. O que ele fez? Ele disse para Absalão pegar as concubinas do rei Davi e manter relação sexual com elas para denegrir a imagem de Davi. Como um dos cabecilhas, né, da rebelião, aconselhou Absalão a violar as concubinas de Davi em público, como um gesto para mostrar a Israel sua rebeldia, e pediu permissão para organizar um exército de 12.000 homens para procurar Davi a fim de matar. Aitofel não só aconselhou, deu um mau conselho a Absalão, traindo Davi, mas Aitofel quis matar Davi. Se você não conhece bem a história de Davi, junto com Aitofel, eu te aconselho a ler essa história. Leia, e você vai ficar surpreendido. Como alguém que era tão próximo de Davi, o avô de Betseba, pôde fazer isso com Davi. O coração dele cortou. Ficou totalmente dolorido. O amigo em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Sim, fala. Foi porque ele era... Por que Davi matou o esposo de Betseba, não foi? E teve outras coisas também que fez Aitofel ficar chateado e trair Davi, né? Mas a questão, eu não posso nem entrar nesses detalhes, por quê? Porque senão vai fugir bastante. A questão é que Aitofel era o melhor amigo. Aitofel era o amigo íntimo. Foi ele que traiu Davi da pior forma possível. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas para desmascarar de vez essa ideia de que Salmos 41, versículo 9, está falando de Judas, vamos analisar de forma profética esse texto? O que é uma profecia? Profecia é aquilo que você faz sobre o que há de acontecer. Profecia é o quê? Algo quando você fala e no futuro acontece. Que está para o futuro, correto? Que vai acontecer no futuro. Profecia é proferir o futuro. E quando você profere o futuro, normalmente você profere como? Será, acontecerá, vai acontecer. Isso é uma profecia. Porque se eu falar aconteceu, é uma profecia? Não. Se eu disser para você, olha, aconteceu isso. É uma profecia ou já aconteceu? Está no passado, no presente ou no futuro? Está no passado. Se eu disser, acontece isso. Está no presente, passado ou futuro? Presente. E se eu disser, acontecerá tal coisa? Davi estava falando no presente, no passado ou no futuro? Passado e presente. Né? Davi estava falando no passado e no presente. Olha o que ele vai dizer.
Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava. Confiava. Não confia mais. O texto está falando do quê? Do passado. Vou continuar. Até meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava. E que comia do meu pão. Comia, está no presente, no passado ou no futuro? Passado. No passado. Contra mim. Né? Levantou contra mim o seu calcanhar. Levantou, está no presente, passado ou futuro? Presente. Levantou, Tá passado. está no passado. Observe que Davi está falando de um assunto contemporâneo à sua época. E ele está falando do seu amigo que havia levantado o calcanhar, que havia o traído e que ele confiava. E não confia mais. Agora imagina Yeshua dizendo que ele confiava muito em Judas. Muito, demais. E que Judas era um amigo muito íntimo dele. Não dá, não é verdade? O texto não combina, não há como forçar o texto. Ah, mas Eliarro está falando sim de Judas, porque o Novo Testamento fala de Judas, que é Judas. Tudo bem, então você vai ter que aceitar todo o capítulo 41 como sendo Judas. Como sendo Yeshua falando de Judas. Você terá que aceitar que Yeshua tinha alma doente. Você terá que aceitar isso, porque o texto está dizendo isso. Terá que aceitar que Yeshua cometeu pecado contra o Eterno. Terá que aceitar, porque não adianta pegar. Ah, não, o versículo 9 serve, o versículo 4 não serve. Na realidade é enxertando uma história dentro da outra. Dentro da outra. É como se eu dissesse assim. O versículo 4 é Davi falando dele. Mas o versículo 9, cheio de unção. Isso aqui é Davi falando de Yeshua. Não funciona. E é isso que dá a quem não guarda a Torá escrever livros. Toda vez que uma pessoa que não guarda a Torá, que não lê a lei que não guarda a lei do Eterno, começa a escrever e diz que o livro é sagrado, só vai dar nisso. Não estou dizendo que todo o Novo Testamento aconteceu um monte de coisa ruim, blá blá blá. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que no texto de Atos, capítulo 1, o texto está errado. Aquilo não é uma profecia. Atos 16, capítulo 1, 16 ao 17, fala que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, falou tal coisa. Mas espera aí. Usa a palavra inspirado pelo Espírito Santo. É lógico que Davi estava inspirado pelo Espírito Santo, mas não era uma profecia. E até porque essa fala nem é a fala dos discípulos e nem é a fala de Yeshua. É a fala do comentarista do texto. Não é a fala dos discípulos nem a fala de Yeshua. É a fala de alguém que está escrevendo o livro de Atos. E outra coisa, Lucas nunca viu Yeshua. Lucas nunca viu Judas. Nunca. Apenas escreveu o disse que me disse e foi escrevendo. Né? Ele ouviu relatos e escreveu. Olha só como deveria ser esse texto aí do livro de Davi, Salmos capítulo 41, versículo 9. Olha como deveria ser. O meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confio e que come do meu pão levantará, verbo no futuro, contra mim o seu calcanhar. Aí sim, levantará. É uma profecia. Ok? É uma profecia. E se Davi tivesse profetizado antes de Aitofel cometer a traição, aí tinha se cumprido com Aitofel. Se ele tivesse falado isso depois de Aitofel, aí seria uma profecia para o futuro. E que poderia ocorrer com qualquer outra pessoa. Aí poderia se encaixar em Yeshua. Poderia se encaixar em Yeshua. Mas ali não se encaixa. Não há cabimento. Isso se chama estrupo intelectual. É tentar forçar um entendimento que não está correto. Não está correto. Entende? Então, quando alguém passar para vocês, é um conselho que eu dou a vocês, quando alguém passar para vocês um texto, dizendo, olha, isso aqui se trata disso, leia todo o contexto. Todo o contexto. Tomem cuidado. Um dia, conversando com um rapaz, no outro dia, ele disse assim para mim assim, mas a igreja católica, começou a falar mal dos católicos, né? Descendo a lenha no católico. Eu falei para ele assim, você tem coragem de passar de frente de uma igreja católica
e pedir que o padre ore por você? Ele, não, não, de maneira nenhuma. Eu não permito isso. O padre orar por mim? Não. Você permite que um padre, perguntei para ele, jogue água benta em cima de você? Ele, Deus me livra disto. De que igreja você é? Ah, eu sou da igreja tal. Né? Igreja tal lá, 7º dia. Aí eu perguntei para ele assim, então você permitiria que um pastor presbiteriano fizesse seu casamento, fizesse o batismo do seu filho, orasse por você, etc. Aí ele disse, olha, não, porque eu acredito de uma forma, ele acredita de outra, tal. Aí voltei para a igreja católica de novo. Né? Ele pegou leve na parte do protestante. Quando eu voltei para a igreja católica, ele disse, olha, padre nenhum faz oração por mim. Eu falei, interessante, né? Você não aceita que o padre ore por você. Você não aceita que o padre te benze. Mas você aceita um livro que o padre traduziu. Aí você aceita. Você aceita um livro que a Igreja Católica escondeu por anos. Por anos esteve escondido. Por anos esteve encoberto. Ninguém tinha acesso aos manuscritos. Aí você aceita. Né? Aí você confia. Quer dizer, você não confia num papa, num padre, para orar por você. Mas você confia no livro que ele traduziu. Num livro que esteve sob as garras de Roma a vida toda. Durante muito tempo, Roma guardou esse livro. Fez dele o que bem entendeu. Aí você confia? Ele ficou parado e não teve respostas. Né? Não teve como responder nada. Porque não há como responder, né? Bom, eu quero pegar aqui o texto do livro de Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11, versículo 13. Zacarias, capítulo 11, versículo 13. Está aqui, olha só. Você que está olhando aqui de casa, Zacarias, capítulo 11, versículo 13, Zacariar, né? Zacariar. Iar ajudou, né? Esse texto é interessante, porque vai mostrar para nós algo muito especial e importante para a nossa compreensão. Muito importante. Zacarias, capítulo 11, versos 13. Diz assim, então, logo no comecinho vai dizer assim, Vaiomer Adonai Elai Hashelkil Hehu El Ha-Yotzer. Vai dizer assim, o Senhor, o Eterno, me disse, arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que te fui avaliado, por eles. E tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro da casa do Senhor. Né? Esse texto que eu estou lendo é utilizado também para dizer que as 30 moedas de prata no qual Judas recebeu para trair Yeshua era profético. E que está no livro de Zacarias, capítulo 11, versos 13. Porém, mais uma vez eu discordo disso. Veemente. Eu discordo disso. Não está falando de Judas. Em Mateus capítulo 27, nós lemos a história. O que Judas fez com as 30 moedas de prata? Comprou um terreno. Não, em Mateus. Ele compra o terreno lá no livro de Atos. Lá ele compra o terreno, né? O próprio Judas compra o terreno e não entrega. Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui no final para você assistir. Vai estar nos comentários também. A outra palestra que eu falo sobre Judas, né? Sobre esse tema aí que a gente está falando, né? Judas traiu Yeshua, ou devolveu as moedas de prata, ou comprou um terreno com ele, né? Eu faço toda uma palestra em cima desse texto, né? Aqui poderia ter até ser a parte 2 de Judas, né? Poderia ter até ser a parte 2 do livro de Judas. Então, a questão é, né? O texto aqui vai dizer que
O Eterno pediu o seguinte, olha só. Então disse o Eterno, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Eterno. Olha, o que ele fez com essas moedas de prata? Ele levou à casa do tesouro. Leia, mais uma vez eu tenho que dizer, leia todo o capítulo 11. Você não pode ler apenas, pegar esse versículo e dizer que se trata de Judas. Ah, mas é pura coincidência, Eliarro. É muita coincidência. 30 moedas de prata. Ora, 30 moedas de prata tem a ver com o quê? Salário. É o salário de um mês de uma pessoa. Em algumas funções daquela época, a pessoa recebia uma moeda de prata. Uma. Todo dia que trabalhava. Em algumas funções. Hã? E aí recebe 30 moedas de prata. Judas recebeu o quê? O salário. Não foi isso que Judas recebeu? O texto não vai falar que Judas recebeu um salário? No final do ciclo do mês, os trabalhadores recebiam um salário. Né? E ele recebeu o valor de um salário. 30 moedas de prata. Você sabe que salário vem da palavra sal, né? Porque antigamente não se tinha moedas de troca como tem com tanta facilidade hoje. Então as pessoas pagavam com sal. Daí vem a palavra salário. Judas não recebeu em sal, mas ele recebeu 30 moedas de prata como um salário, como um pagamento bem pago. Uma pequena fortuna, né, que ele recebeu. Em algumas funções se recebia uma moeda de prata por dia. Contando durante 30 dias, ele recebeu um salário. Mas o versículo de Zacarias está se referindo a quê e a quem? Vamos ler? Zacarias. Eu vou abrir aqui o livro de Zacarias e você abra aí também e vamos ler. Deixa eu abrir aqui nessa Bíblia. O livro de Zacarias. Capítulo 11. Vamos ler. Eu vou ler a partir do versículo 4. Veja comigo. Assim diz o Eterno, meu Elohim, apacenta as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Eterno. Louvado seja o Eterno, porque hei enriquecido, e os seus apacentadores não têm piedade delas. Certamente não tereis mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Eterno. Mas entregarei aos homens, cada um, na mão do seu próximo, na mão do seu Meler, do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Eu apacentei as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e uma chamei a benevolência, e a outra chamei a união. Apacentei as ovelhas. Destruí os 3 apacentadores num mês, porque me enfadei deles, e também eles se enfastiaram de mim. Então eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. E tomei a minha vara de benevolência, e a quebrei para desfazer o meu pacto que tinha estabelecido com todos os povos. Foi anulado naquele dia, assim os pobres do rebanho que me respeitavam reconheceram que isto era a palavra do Eterno. E eu lhes disse, se parece bem aos seus olhos, dai-me o que é-me devido, e se não, deixai-o. Pesaram por meu salário 30 moedas de prata. Ora, o Eterno disse-me, arroja isso
ao oleiro, né, a casa do tesouro, esse belo preço que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e arrojei à casa do tesouro. Então quebrei a minha segunda vara, a união para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então o Eterno me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um apacentador insensato. E aí continua toda a história. Eu faço a pergunta para vocês: as 30 moedas foi dada por arrependimento? Por alguém que estava arrependido de algo que cometeu? Ou foi para a edificação da casa do Eterno? Foi para a edificação do templo do Beit Hamikdash. Não deu por arrependimento de nada, não foi uma briga, não foi por nada. Foi para o crescimento do templo. E a história não tem nada a ver com um traidor. Não está falando de alguém que traiu o Messias. Sim. Ele recebeu do fruto do trabalho dele. E aqui, essa pessoa do texto é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. A pessoa que está falando é uma pessoa íntegra. Entende? O profeta tem um contato com o Eterno. As pessoas fazem decepção esse texto por causa das 30 moedas. Sim. Sim. De novo eles pegaram e tiraram do texto do seu contexto para criar uma doutrina. Sim. Ora, como aqui está falando de 30 moedas, então se Judas foi traído por 30 moedas, então anexa lá. Mas será de fato que Judas foi traído por 30 moedas? Hã? Ou a história de 30 moedas foi implantada ali apenas para justificar com esse texto? Só que foi muito mal feito. Muito mal feito. Agora, eu quero terminar dizendo o seguinte. Para você que está me ouvindo, algumas pessoas, algumas, nem todas, devem estar pensando assim: quem é Eliarro para falar uma coisa dessa? Né? Quem é ele para poder estar falando contra aí o Novo Testamento? Deixa eu dizer uma coisa, eu vou ser bem sincero, sabe? É por isso que eu não tenho milhares de pessoas me seguindo. Porque eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso, eu não tenho conviver, eu não sou amarrado a ninguém, a nenhuma instituição religiosa. Eu já fui convidado por várias pessoas. Várias me convidaram. Se eu disser aqui para vocês, as sinagogas famosas que creem em Yeshua hoje, por aí que vocês conhecem, líderes famosos do YouTube, líderes que têm sinagoga em vários lugares do Brasil, já me convidaram para fazer parte, para eu ser um roche lá. E no futuro, quem sabe, um rabino reconhecido por eles. Já houve vários pedidos de várias partes. Eu não tenho prazer em dizer não. Eu não tenho prazer nisso. Mas eu sei que quando me filiar a uma entidade religiosa, eles vão policiar aquilo que eu falo. E eu não estou aqui para ser policiado por homens, mas apenas por Hakadosh Baruch Hu, o Eterno. Ele deve me policiar. E por isso eu sigo esse trabalho de forma assim, independente. Independente. Acaba na realidade você, como no cristianismo e outras religiões, Sim. a pessoa acaba querendo que você fale aquilo que elas querem. Sim. E por que eu não abri uma sinagoga e juntei para mim vários líderes? Porque eu sei que vai ter dissidência. Eu sei que amanhã outros saem e falam assim: não, agora o movimento é tal. Ah, vai assim. Então aquelas milhares de pessoas que estão ouvindo o que eu estou ensinando, agora metade delas vão com o líder tal. Aquele que estava do meu lado, que ensinava junto comigo, é aquele que amanhã, um dia, pode sair do meu lado, né? Porque eu falei alguma coisa ou porque eu ensinei alguma coisa que a pessoa não concorda. E ela vai abrir uma nova sinagoga. Então, para evitar isso, eu só tenho um movimento. Movimento Bnei Avraham. Né? Eu tinha até pensamento de abrir uma família israelita, né? Congregação, família, abrir um local, tudo bonitinho. Eu tinha esse pensamento. Depois não. Eu quero ajudar outras pessoas a abrir. Quero ser uma pessoa que influencia outros a abrir. Bom, mas só para concluir o estudo de hoje, para não ficar muito grande, não ficar muito comprido. Já temos aí 1h04 de estudos, eu não quero alongar muito hoje. Eu quero concluir dizendo o seguinte.
Só fazendo uma conclusão aqui desse que eu li, para eu terminar. Vou fazer uma pequena conclusão. Judas não entrega as 30 moedas de prata para o oleiro do templo, né? Algumas traduções falam oleiro. Também não entrega para o forjador. Ele entrega para quem? Aos pés dos sacerdotes. Ele joga aos pés dos sacerdotes. E o texto não diz isso aqui, Zacarias. Né? O problema é que as pessoas moldam o Tanar, moldam o Antigo Testamento, abre aspas, Antigo Testamento, fecha aspas. Elas moldam o Tanar segundo o Novo Testamento. Então o que vale é o que está escrito no Novo Testamento. Então elas já vão com a mente moldada. Não, aqui está falando de Yeshua, aqui está falando de Judas, porque o Novo Testamento diz isso. Mas elas não têm o hábito de moldar o Novo Testamento conforme diz o Tanar. E o meu próximo estudo, que eu vou gravar logo em seguida desse aqui, né? Assim que terminar a renderização, demora um pouco, né? E se eu ainda tiver voz para gravar ainda hoje, eu gravo amanhã. Eu vou falar que o Novo Testamento depende do Tanar. Não sobrevive sem o Tanar. Vou provar para você. Não perca o próximo estudo depois desse. O Novo Testamento não sobrevive sem o Tanar. Você entende? Não sobrevive. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer, está escrito nas Escrituras. Porque Yeshua vai dizer, está escrito nas Escrituras. E que escritura era essa? Era a Bíblia com 66 livros? Era a Bíblia católica com 73 livros? Não, era o Tanar. O que chamam de Velho Testamento. Yeshua vai dizer, está escrito. Errais, quando você não ler as Sagradas Escrituras e não examinar as Sagradas Escrituras. E Yeshua está falando do quê? Do Tanar. Paulo diz, toda a Escritura é útil para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda boa justiça. Paulo está falando do quê? Do Tanar. O Novo Testamento não sobrevive sem o Tanar. E tanto que aquele que segue mesmo o Novo Testamento vai seguir a Torá. Sim, vai seguir a Torá. Baruch Hashem, nós somos o povo remanescente do Eterno. Tá? Não adoramos Trindade, não dizemos por aí que a Torá foi abolida, que agora é só 10 mandamentos, ou agora é só 2, né? Um grupo de cristãos vai dizer, é só 2. Outro grupo que se diz, os verdadeiros, vão dizer, é só 10. Mas nós dizemos, todos os mandamentos devem ser observados. Existem mandamentos que, por se tratar do templo, não há como mais observar. Existem outros que têm que ser observados. Né? Não pode ser mais observado por causa do... não existe o templo, não existe um rei, não existe... Eu não estou na lavoura para poder seguir alguns mandamentos. Tal. Eu dei uma aula sobre mandamentos. Depois eu falo mais sobre esse assunto. Quero concluir aqui pedindo a você que se inscreva no nosso canal, dê um like aí, um joinha, ative as notificações. E você que assistiu até o final, parabéns! Baruch Hashem por sua vida. Não é fácil, sabia? Agora tem 1h08. Com as edições aí vai ter 1h09. Baruch Hashem pela sua vida. As pessoas suportam 2 horas no filme, mas não suportam 2 horas ouvindo uma palestra sobre a Torá. Parabéns para você. Que o Eterno te abençoe. Eu quero pessoas assim do meu lado, tá? Não para me seguir, mas para juntos crescermos espiritualmente. Né? Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno te ilumine. Shalom.